Olá, meu nome é Anderson Ferreira, sou museólogo, gerente técnico aqui da Fundação Hansen Bahia, e hoje nós damos continuidade à capacitação em conservação, finalizando essa série de episódios que nós tratamos dos padrões de conservação e do acervo aqui da Fundação Hansen Bahia. Importante destacar que esse programa faz parte do edital de ações continuadas junto ao Fundo de Cultura do Estado, e essa ação é que tem ajudado a permanecer esse legado de Hansen e a continuidade da Fundação nesses anos desde o projeto que ela foi criada, em 1976. Se tratando do acervo da Fundação e dessa capacitação em conservação, nós, desde o início, dos vídeos, nós estamos falando do acervo, desde a casa até a galeria. E percorremos alguns espaços explicando como a gente tem conseguido lidar com as dificuldades e desafios de manter esse acervo, esse legado, perpetuando para as gerações futuras. Importante compreender que cada ação dessa, ela visa, ao mesmo tempo, entregar um produto interessante que ajude também a outros profissionais a lidar com algumas problemáticas dos seus acervos, ou seja, principalmente os museólogos que já estão atuando nesse ambiente, mas que têm algumas dificuldades similares que as nossas, principalmente do ponto de vista da umidade e temperatura, que aqui no Recôncavo ela impera, Então outros municípios vivem também essa realidade, padrões altos de temperaturas e um índice de umidade muito grande, que é o principal fator hoje que dificulta qualquer acervo lidar com essa problemática. Então, ao mesmo tempo que a gente está entregando esse produto no sentido de que alguns profissionais compreendam como a gente tem conseguido lidar com esse desafio, mas, sobretudo, a gente tem apresentado o nosso acervo, o nosso legado para o mundo. Então, é uma oportunidade única que a Fundação teve, através dessas capacitações em conservação e documentação. Abrimos nosso acervo mostrando nossas reservas técnicas, nós tratamos de pontualmente, de como a gente tem lidado do acervo, desde o acervo que está em reserva técnica até o acervo que se encontra à disposição, e hoje não será diferente. Nós estamos aqui na reserva técnica do Museu Casa em São Félix. É a primeira vez que nós estamos abrindo a reserva técnica daqui desse museu, aqui desse espaço. Nós falamos e gravamos em outro momento da reserva técnica do Museu Galeria em Cachoeira, que nós temos as obras emolduradas. Aqui nesse espaço nós temos as obras desemolduradas. Então é aqui onde acontece a maior parte da seleção das obras que vão para a exposição. O interessante desse espaço é que já temos um acondicionamento diferente do que é a galeria. A reserva técnica de lá da galeria, as peças, elas, como são de dimensões maiores, outras menores, mas que são emolduradas, essas peças elas ficam numa forma de acondicionamento diferente do que é aqui dessa reserva técnica. Lá elas ficam em estante, É um espaço adaptado, é importante destacar isso. A reserva técnica de lá da galeria, a gente está tentando construir uma dinâmica de adaptação e acondicionamento do acervo. É um caminho a ser percorrido. Aqui nós temos uma dinâmica diferente, porque como se trata de peças desemolduradas, tanto em dimensões de pequeno formato e outras de maiores, mas nós gozamos de uma estrutura diferente aqui no sentido de acondicionar essas peças. Então as peças estão acondicionadas em mapotecas. Mapotecas, esse acervo aqui, essas peças que estão aqui, elas são de aço. Isso é um material muito bom do ponto de vista do acondicionamento, porque é um material inerte, ou seja,
não tem uma interferência direta nas peças, porque é de aço. E essas peças, elas permitem, né, a gente acondicionar tanto obras pequenas quanto obras grandes. Então, por isso, esse espaço também tem ajudado a gente organizar essas peças, essa maior parte do acervo. Nós temos várias mapotecas. O conjunto de mapoteca aqui, ela dá conta de acondicionar em torno de mais de 5.000 peças em xilogravuras. E isso tem sido muito proveitoso para a gente continuar dando esse upgrade em termos de conservação na fundação. A parte de acondicionamento é uma parte muito importante pro acervo, porque o acervo mal acondicionado ele vai interferir principalmente na própria conservação, porque não dá para você amontoar peças. A gente já superou o período do museu ser um gabinete de curiosidade, com várias peças tudo amontoadas. A gente aqui conseguiu estabelecer principalmente a organização das xilogravuras que trazem a maior fragilidade. Então, as peças que nós temos aqui, nós temos xilogravura em papel arroz, então é de uma gramatura muito baixa e ele é muito fino. E se a gente não tivesse esse conjunto de mapotecas aqui, a gente não conseguiria acondicionar essas peças. Para além da própria estrutura que nós temos de mapoteca aqui, nós temos algumas estantes que também utilizamos para acondicionar algumas matrizes de pequeno formato e também o acervo pequeno, né, com indumentárias pequenas, com cromos, cartas que foram escritas por Hansen, alguns roteiros, por exemplo, de novela que foram escritas por Hansen, fica acondicionado nessas estantes. Aqui também nós temos alguns arrolamentos que foram feitos, e esses arrolamentos servem de base para nós avançarmos na estrutura de algumas composições e planejamentos, serve de base, né, para a gente estruturar esse processo de entender como foi os avanços construídos em termos de documentação, e aqui tudo isso fica armazenado nesse espaço. Quando nós assumimos, quando eu falo a gestão atual, ela ingressa na Fundação Hansen Bahia, ela se deparou com alguns espaços que precisavam ser ajustados, e esse foi um espaço que a gente precisou ajustar, principalmente trazer uma iluminação que tivesse pouca incidência sobre as peças. Por isso nós mudamos a iluminação, que era uma iluminação com lâmpadas fluorescentes, e atualmente a gente conseguiu iluminação com lâmpada de LED. A gente tinha dificuldade também de clima aqui nesse espaço, porque diferente da casa, né, que nós temos a aeração natural, por se tratar de uma reserva técnica, a gente só precisa de adaptar esse clima, porque não tem essa possibilidade de aeração natural, ou seja, não tem a ventilação que tem a casa, e por isso nós precisamos fazer uso do ar-condicionado para manter os padrões de conservação e preservação mínimos para as peças. Essa reserva técnica, ela também não foi criada no período que Hansen ele estrutura a reforma da fundação. Essa reserva técnica foi criada a partir da década de 80, quando já estava em processo, né, para a casa se tornar museu, e aí precisava dar uma estrutura melhor para essas peças que estavam sendo relocadas para vários espaços. Quando Hansen cria a Fundação Hansen Bahia, em 76, o único espaço que nós tínhamos de guarda de acervo era no que hoje é o Espaço Cultural Hansen Bahia, mas era um espaço ainda um pouco precário. E aí por isso, por ter algumas dificuldades estruturais, o acervo precisou ser relocado para vários espaços, até chegar no que hoje é a galeria, e dá tempo da gente construir uma reserva técnica que foi feita na década de 80, e essa reserva técnica que é hoje que nós estamos falando daqui na
na fazenda em São Félix, essa reserva técnica que comporta a maior parte desse acervo da Fundação. E por isso nós temos esse carinho enorme por esse espaço, porque aqui tem as peças de referência, desde dos livros raros de Hansen. Aqui nós temos exemplares de livros únicos, né? Às vezes um exemplar só. Às vezes nós temos, quando nós estruturamos o inventário de documentação e conservação, encontramos peças de estilogravuras únicas, sem reproduções, apenas uma prova. E essas peças estão hoje nesse ambiente de guarda, e nós precisamos avançar no sentido de trazer uma melhor estrutura em termos de conservação e preservação desse espaço. Pretendemos ter uma antessala para tratar das triagens das obras que voltam de exposição e obras que vão ser desemolduradas, porque a gente pretende dar essa reserva a finalidade apenas de ter obras desemolduradas. Ainda algumas obras emolduradas que não puderam estar na reserva técnica da galeria estão aqui, mas pretendemos fazer uma antessala que possa ser esse espaço de quarentena das obras que vão chegar, vindas de exposições, as obras que percorreram os nossos espaços, mas que precisam voltar para a reserva técnica por conta dessa dinâmica das obras ser expostas e retornar para um espaço. Por que essas obras retornam para o espaço? Principalmente o papel. O ideal da estilogravura é que ela venha ficar, se ela fica 3 meses exposta, ela tem que ficar no mínimo 3 anos sem receber a luminosidade, para não acontecer o processo de esmaecimento, que é a perda das pigmentações. Então, nessas reservas técnicas não tem a incidência de luminosidade, mesmo a gente estando nesse ambiente, gravando aqui com essa iluminação artificial, mas as obras não conseguem ter um contato direto com essa luminosidade. Às vezes que nós fazemos algumas intervenções e selecionamos essas peças, buscamos uma incidência mínima de luminosidade para que, como foi o processo, por exemplo, do inventário e documentação, quando nós fizemos as fotografias e digitalização desse acervo. Nós buscamos não usar o flash e trazer todo um ambiente estrutural e preparado para isso, mas voltados justamente para que essas peças continuem transmitindo as suas informações para gerações futuras por meio da própria preservação e conservação desse espaço. Hansen ele era um idealizador nato de organizador. Então a gente pretende, esses mais de 40 anos da Fundação, nós temos dado continuidade a essa organização que Hansen ele pensou. Então, desde os livros, quando ele organiza as suas séries que estão aqui nesse espaço, ele tem um livro que organizou todas as séries, falou de cada uma delas. Nós também temos esse cuidado de preservar esses livros. O acervo também aqui que está em guarda é um acervo diversificado. Também temos uma mapoteca específica para guardar fotografias, que fica do lado contrário a essas peças que estão aqui. As de fotografias as mapotecas estão do outro lado. E nós temos um espaço também de trabalho quando nós queremos fazer algumas intervenções de algumas peças. Enfim, esse é o espaço daqui da Reserva Técnica do Museu Casa Hansen Bahia. E com esse vídeo de hoje, nós finalizamos essa série de capacitação e conservação. Aguarde as próximas etapas em termos de ações que a Fundação tem desempenhado. Nos acompanhe nas redes sociais, curtam as nossas páginas, compartilhem à vontade, para que essas informações e esse legado possa se perpetuar pelo mundo. Um abraço e curtam as nossas páginas. Até a próxima.